Olá para todos e vamos a mais um estudo. O arrebatamento da igreja será secreto ou todo olho o verá? Um vídeo respostas aos pós-tribulacionistas. O arrebatamento da igreja será visível e audível para todos, ou somente os salvos verão e ouvirão o som da trombeta? Existe a visão dos pós-tribulacionistas que dizem que o salvo passará pela grande tribulação. E a volta de Cristo será após a grande tribulação, e todo olho verá. E tem os pré-tribulacionistas que defendem que os salvos não passarão pela grande tribulação e Jesus arrebatará a igreja antes da grande tribulação e no final de 7 anos ele descerá à terra para o reino milenar. E defendemos que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação e o arrebatamento será secreto. Somente os salvos ouvirão a trombeta. Este posicionamento dos pré-tribulacionistas tem mais base bíblica e é o que eu defendo. Os pós-tribulacionistas citam algumas passagens bíblicas fora do contexto e mal interpretado. Por exemplo, se referindo a Cristo, lá diz: Ele vem com as nuvens e todo olho o verá. Isso acontecerá após a grande tribulação, onde Cristo voltará à terra, e todo olho verá, julgará o mundo e estabelecerá o reino milenar aqui na terra. O arrebatamento, como ensina a Bíblia, será secreto somente para os salvos. Os ímpios não ouvirão o som da trombeta. Será semelhante o dilúvio. Quando Noé entrou na arca, os ímpios só perceberam quando Noé já tinha entrado. Deus livrou Noé e sua família do castigo. Vamos ler Mateus 24, verso 36 em diante? Veja na sua tela sobre Noé. Deus fechou a porta da arca de Noé e só foram perceber quando chegou o dilúvio. Veja na sua tela, vamos ler e já interpretando ao mesmo tempo. Jesus disse: Porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu e nem o Filho, mas unicamente o Pai. Veja bem, ninguém sabe. Para os pós-tribulacionistas, eles ensinam que o salvo passará pela grande tribulação. Se o salvo passar pela grande tribulação, o salvo estará aqui quando o anticristo começar. Então saberão que falta 7 anos para a volta de Cristo. Não tem sentido. Não teria lógica com aquilo que Cristo disse, que o dia e a hora ninguém sabe. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem, como foi nos dias de Noé. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, agora preste atenção, e não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Veja, até o dia que Noé entrou na arca e não perceberam. Aquela geração do dilúvio não percebeu quando Noé entrou na arca. Só foram perceber quando veio o dilúvio. Foi Deus que fechou a porta da arca e ninguém viu, ninguém percebeu. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Ele vai arrebatar de forma secreta e ninguém vai perceber. Então veja que a geração do dilúvio só foi perceber quando veio o dilúvio. O arrebatamento da igreja será de surpresa. Será como o ladrão da noite, que vem de surpresa. Se não fosse assim, nem seria arrebatamento, que significa tirar a força de forma repentina, sem perceber. O dia e a hora ninguém sabe. Os que ficarem no arrebatamento só se darão conta quando notarem a falta dos seus familiares e conhecidos. Os argumentos dos pós-tribulacionistas não têm sustentação bíblica.
Se o salvo fosse passar pela grande tribulação, todos saberiam o dia da volta de Cristo, pois na grande tribulação haverá o governo do anticristo, e todos salvos saberiam que faltam 7 anos para Jesus voltar, a partir de quando o anticristo se manifestar. Não tem lógica nenhuma. Estamos esperando Cristo, e os pós-tribulacionistas estão esperando o anticristo. Jesus disse que o dia e hora ninguém sabe. Neste caso, os pós-tribulacionistas sabem sim, eles vão saber o dia e a hora, assim que o anticristo aparecer. Então, eles estão esperando o anticristo e não Cristo. A esperança da volta de Cristo traz alegria para o salvo. E já para os pós-tribulacionistas, traz pavor, porque eles sabem que quanto mais perto está a volta de Cristo, mais perto está deles perderem a cabeça, na grande tribulação. O arrebatamento da igreja será para livrar os salvos da ira futura, do juízo de Deus sobre os ímpios. Apocalipse 3, verso 10. Jesus disse: Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. E os pós-tribulacionistas dizem que esse versículo aqui é que Jesus vai guardar na hora da tentação durante a grande tribulação. Nem em pensamento. Jesus vai guardar da tentação e não na tentação. Se fosse como eles pensam, que Jesus neste versículo quer dizer que os salvos passarão pela grande tribulação, então esse versículo que diz que Deus guardará não vai se cumprir, pois os salvos que estiverem vivos na grande tribulação perderão a cabeça. Perderão a cabeça, eles vão morrer decapitados. Não iria se cumprir esta promessa. Veja que toda vez que Deus fez juízo sobre os ímpios na terra, Deus livrou todos os salvos. No dilúvio, livrou Noé e sua família. Sodoma e Gomorra livrou Ló. Na destruição dos cananeus, livrou Raabe e sua família. Os justos nunca pagaram pelos ímpios. É uma péssima interpretação pós-tribulacionista. Se Jesus diz que vai livrar na hora da tentação, então nesse caso não livraria todos, porque nem todos vão conseguir escapar das mãos do anticristo para serem decapitados. Então o pós-tribulacionismo não tem nenhuma lógica. Biblicamente, Jesus vai arrebatar a igreja antes de começar a grande tribulação. E isto será visível e audível somente para os salvos. Só para os salvos. Os ímpios só vão perceber quando sentir a falta de pessoas. Após os 7 anos, Jesus voltará, aí sim. Voltará, julgará o mundo e estabelecerá o seu reino de 1000 anos aqui na terra. Esta é a verdade. Eu não li muitas passagens bíblicas que falam sobre o arrebatamento, né? Algumas passagens ficaram para trás, que eu não li, mas já deu para compreender. Se tiver alguma dúvida, pergunte aí embaixo que eu respondo na medida do possível. Então, obrigado mais uma vez e até o próximo.